Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal do YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre o universo. Vamos fazer uma análise sobre a grandiosidade do universo e você aí vai perceber que ao analisarmos a grandiosidade e a profundidade do nosso universo, você vai perceber quão pequena, quão insignificantes são nossas pequenas questões, nossas pequenas discussões aqui nesse minúsculo planeta. Sejam essas discussões de cunho religiosa, essa briga para saber quem tem o melhor amigo imaginário, sejam essas discussões de cunho política, sejam essas discussões de cunho filosóficas, seja o que for, seja o debate que for, você vai perceber que esses infinitos debates se tornam insignificantes diante de uma análise do universo. Nós, seres humanos, vivemos num minúsculo planeta situado na galáxia Via Láctea, que é uma galáxia entre bilhões de galáxias que existem no universo. Nós, seres humanos, estamos como que presos nesse pequeno planeta e se sairmos aí 30 quilômetros para cima, nós morremos, porque nosso corpo é muito frágil e não resiste à radiação cósmica que existe no espaço, à falta de oxigênio, né? Os extremos de temperatura, entre outros problemas. Então podemos dizer que estamos presos aqui nesse pequeno planeta. Usando toda a nossa tecnologia, o ser humano gastando bilhões de dólares, ele conseguiu ir aqui no nosso satélite natural que fica orbitando o nosso planeta, a Lua. E agora estão com planos de tentar fazer uma expedição a Marte, que é o primeiro planeta aqui do lado do nosso planeta. O primeiro planeta, o planeta mais próximo que orbita, né, o Sol, como o nosso planeta Terra, e eles estão fazendo cálculos e fazendo testes para enviar, né, uma tripulação a esse planeta. Eles já enviaram certas máquinas, né, certas naves robotizadas e algumas foram bem sucedidas e inclusive já estão lá, né, em Marte, mandando imagens, coletando pedras, fazendo análises lá desse planeta e em breve eles estão querendo enviar pessoas. Só que é uma expedição muito arriscada, porque eles têm que mandar essa expedição no momento certo, que é a chamada janela, né? Quando as duas órbitas, tanto da Terra como de Marte, estão numa posição mais próxima, que deixa o planeta Terra e o planeta Marte numa posição mais próxima. Nessa janela, com as naves mais modernas que temos hoje, uma tripulação levaria mais ou menos 6, 7 meses para chegar em Marte. E ali teria que ficar um ano, aproximadamente, até que uma próxima janela, né, um próximo alinhamento acontecesse para que eles pudessem voltar, né? Mais ou menos também em 7 meses, talvez até 8 meses, né? Então eles gastariam aproximadamente 7 meses para ir, ficariam lá um ano e depois mais 7 meses para voltar, né? No total daria mais de 2 anos, né? Quase 2 anos e meio. E eles é uma viagem que, apesar da tecnologia que o ser humano já conseguiu, perigosíssima, né? Porque o corpo humano é muito frágil e ficar esse tempo todo no espaço, né, pode trazer consequências inesperadas, né? Pode causar graves problemas nesses astronautas. Mas eles estão
com esse pensamento, né? Agora veja bem, isso usando toda a nossa tecnologia, todos os recursos, eles estão aí com todas essas dificuldades para ir aqui, ó, no primeiro planeta ao lado do nosso. Só que depois desse planeta, há uma sucessão de outros planetas, né? A Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Depois há um cinturão de asteroides na orla exterior. Depois sai do nosso sistema solar. E aí há um espaço enorme até chegarmos a um próximo sistema onde tem uma outra estrela, como o nosso Sol, com outros planetas orbitando essa estrela, né? Porque o nosso Sol, na realidade, é uma estrela, né? Entre bilhões e bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. Existem estrelas maiores, menores, estrelas de pequena grandeza, de média grandeza, estrelas bem maiores do que o nosso Sol, né? E essas estrelas, a maioria delas tem planetas orbitando em volta dessas estrelas, né? Agora veja bem, quando você chega numa noite bem escura e você olha o universo, o céu está bem limpinho, você vê lá aquele mundo de estrelas, né? Aquela quantidade incalculável de estrelas, você está vendo apenas uma pequena parcela das estrelas observáveis a olho nu aqui de nosso planeta. E já é um número assombroso, né? Agora, pense bem, cada estrelinha daquela que você vê é uma estrela semelhante ao nosso Sol, só que está longe, muito longe. Então você vê só mesmo aquela luzinha pequenininha, né? E essas estrelas, esse número incalculável de estrelas, a maioria delas tem planetas girando ao seu redor. Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, calcula-se que existem bilhões de estrelas. E, para você ter uma ideia da nossa pequenez diante apenas da nossa galáxia, o ser humano, para atravessar a Via Láctea, que é a nossa galáxia, se ele conseguisse viajar à velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, isso mesmo, não é por hora não, por segundo, né? Não é 300 mil quilômetros por hora, que já seria uma velocidade tremenda, né? Assombrosa. Esses supersônicos aí viajam um pouco além da velocidade do som. Então, uns atingem 5 mil quilômetros por hora, né? Mas, se conseguíssemos viajar a 300 mil quilômetros, mas não é por hora não, por segundo, nós levaríamos 100 mil anos para atravessar apenas a nossa galáxia, a Via Láctea. 100 mil anos. Só que essa velocidade da luz é uma velocidade que o ser humano dificilmente conseguiria algum dia atingir essa tecnologia, né? Isso a gente vê só nesses filmes de ficção científica, igual Star Trek, né? Star Wars, que é o Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, onde eles viajam distâncias enormes, né? Em pouco tempo. Porque a velocidade da luz, um ser humano, para conseguir viajar essa velocidade, ele teria que se decompor a nível molecular, porque só moléculas conseguem viajar nessa velocidade. E ele teria que se decompor a nível molecular, viajar, fazer a viagem e, ao chegar ao seu destino, se recompor novamente. Então é um tipo de tecnologia que nem sei se a humanidade algum dia conseguirá atingir, talvez daqui a milhões de anos, não sei, né? Se o ser humano algum dia, no futuro, há milhões de anos, conseguisse chegar a essa velocidade, conseguisse viajar a essa velocidade, levaria-se 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Mas, segundo os cálculos dos cientistas, existem bilhões de galáxias.
bilhões. A nossa galáxia é apenas uma galáxia entre bilhões de galáxias que existem no universo. A nossa galáxia faz parte de um conglomerado de galáxias que está se movimentando em sincronia com outros conglomerados de galáxias. E esses conglomerados são inúmeros. Inúmeros. É um número incalculável. Então, no universo observável, calcula-se que existem bilhões de galáxias. Isso é o que a gente consegue observar através dos telescópios, como o telescópio Hubble. Agora eles enviaram um outro telescópio bem mais potente, que com certeza eles conseguirão observar distâncias maiores, né? Mas agora veja bem, nossa galáxia é apenas uma entre bilhões. Para entendermos, eu vou fazer uma ilustração aqui bem simples para você entender a complexidade dessa questão. Imagine que você esteja sobrevoando uma plantação de laranjas. Uma imensa plantação de pés de laranja. Imagine assim, você voando num avião assim, ó, e vai voando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5, 10, um dia inteiro, e você observa do avião só pés de laranja. Uma plantação infinita de pés de laranja. Você anda dias, meses, anos de avião, só plantações de laranja, pés de laranja. Então, imagine, faça uma reflexão. A nossa galáxia, numa comparação com essa ilustração, a Via Láctea seria um pé de laranja. Desse infinito laranjal. Um pé de laranja. O nosso sistema solar, que tem a nossa estrela e alguns planetas que orbitam a nossa estrela, seria, vamos aí comparar, como uma laranja. Uma laranja. O nosso planeta, o que seria aí? Talvez, dentro da laranja, se você abre assim, um gomo assim, tem aqueles favinhos minúsculos, talvez seria um daqueles favinhos minúsculos. O nosso planeta. Agora, e nós? O que seríamos diante de tudo isso? Pense bem, o que seríamos diante de tudo isso? Nada, né? Uma poeira insignificante. Então, nós, seres humanos, estamos presos nesse planeta e não conseguimos nem sair daqui. Para ir na Lua ali, ó, foi um esforço tremendo. Para ir em Marte, eles estão tentando, estão morrendo de medo, usando toda a tecnologia que o ser humano já desenvolveu até hoje. Agora imagine para sair do nosso sistema solar e ir em outros sóis, outras estrelas. Sair de nossa galáxia e ir para outras galáxias. Ir para os confins do universo. Então nós temos que reconhecer a nossa insignificância e a nossa pequenez. Nós, na realidade, não sabemos nada. Nós somos simplesmente primatas que evoluíram o seu cérebro, né? Desenvolveram através de processos evolutivos, através da seleção natural, através de diversos fatores que desenvolveram um pouco mais nosso cérebro. E através disso conseguimos, né, desenvolver, né, a tecnologia que hoje temos, conseguimos fazer certos questionamentos sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre a morte, e começamos a questionar tudo isso. Só que nós não sabemos ainda quase que nada, apesar da humanidade ter feito grandes avanços na cosmologia, né? Porque se a gente pegar 500 anos atrás para hoje, realmente a gente descobriu, né, várias coisas, né? Fizemos um avanço considerável. Mas isso ainda não é nada. Nós apenas arranhamos a superfície do cosmos. Nós não sabemos praticamente nada. Eu digo a vocês, quem em sã consciência, preso dentro desse pequeno planeta, pode afirmar com absoluta certeza que não existe vida em outros planetas distantes? Talvez sejam civilizações menos avançadas que a nossa, talvez estejam ainda como nos homens das cavernas. Então,
dificilmente conseguiriam entrar em contato conosco, né? Não teriam a mínima condição para isso. Talvez estejam no nosso ponto de evolução, mais ou menos na nossa tecnologia hoje, que igualmente também não teria a mínima condição de fazer contato, devido às astronômicas distâncias, né? Então aí a gente entra naquela questão, né? Talvez eles estão lá, não dão conta de sair de lá e vir aqui, e nós estamos aqui, não damos conta de sair daqui para ir lá, né? As distâncias colossais impedem qualquer contato, né? Talvez seja uma civilização até mais avançada que a nossa, pode ser. Talvez até já estiver aqui em alguma época, talvez na época dos dinossauros não tinha nenhum ser humano aqui, ou até antes disso. Ou talvez já estiveram aqui até mesmo na nossa época, onde os seres humanos dominam o planeta. E talvez viram assim, gente, coitado desses primatas aí, né? São tão insignificantes, deixa eles aí, deixa eles continuar o processo deles e vamos embora, que isso aí nós não temos interesse nenhum nisso. Talvez possa ter acontecido isso, nós não sabemos. A resposta mais neutra nesse sentido, a resposta mais humilde nesse sentido, a resposta mais sensata é essa: nós simplesmente não sabemos. Nós não temos conhecimento. Nós temos que reconhecer, né, o nosso desconhecimento sobre isso, a nossa ignorância como humanidade. E o ser humano, infelizmente, tem dificuldade de entender isso, né? Tem dificuldade de entender as nossas limitações e fica querendo afirmar com toda certeza: não, o universo teve um início, esse início teve um criador. Agora eu pergunto a vocês, como que nós podemos saber disso? Nós não sabemos de nada ainda, não temos certeza de nada, não temos certeza nem aqui do nosso sistema solar, nem da nossa vizinhança, nem do nosso planeta. Vamos saber como que começou o universo? O que tinha antes do Big Bang? Provavelmente um criador que deu início ao Big Bang. Mas como? Ninguém pode saber isso, né? Ninguém tem a mínima condição de mensurar isso, de ter observado isso. Então, nós não sabemos de nada. A grande verdade é que nós não temos a mínima noção de como o universo começou, se ele teve um início, né? Se ele teve um início, de como que ele começou. Essas inúmeras teorias científicas, os cientistas ficam elaborando, são tentativas, né, para que possamos talvez ter uma compreensão melhor, mas são teorias também. Por exemplo, as teorias dos multi-universos, né, que o nosso universo é apenas um entre milhares de universos, que eles se expandem e depois eles acabam, e desse que acaba nasce outro, e que existem universos paralelos, e que existe a teoria das cordas, né? Existem diversas teorias científicas aonde os cientistas tentam compreender, né, as origens através de especulações, através de estudos. Mas isso são teorias, né? São teorias. Assim como também é uma desonestidade intelectual muito grande dos religiosos, diante da nossa total incompreensão, né, da nossa incapacidade de compreender essas coisas, inventar um ser mágico e colocar nessa lacuna que ele não entende. A pessoa não entende direito e fala assim: isso aí, vamos pôr um Deus aí, vamos criar um ser mágico, um ser que nunca teve princípio, que nunca teve fim, né, atemporal, que está além das regras da física, e vamos colocar ele nessa lacuna e pronto, está resolvido o problema. É assim que nós vamos resolver essas questões? Inventando um ser mágico e falar que foi ele que deu origem a tudo e pronto, acabou o problema? Pelo contrário, aí é que o problema fica maior ainda, né? Porque se a complexidade de algo, que eles ficam assim: o universo é complexo demais para sempre ter existido ou ter surgido sozinho, teve que ter um criador, né? Então, se a complexidade de algo exige que esse algo seja criado por alguém, né,
Então, o Criador, ele é muito mais complexo ainda, né? Você inventar um ser mágico para criar o universo, ele tem que ser muito mais complexo do que o próprio universo. Então, se o universo exige um criador, e o criador do universo, por ele ser muito mais complexo, ele exige ainda mais uma explicação da sua origem. Aí os religiosos não têm onde sair, né? Mas ele nunca teve princípio, ele afirma, com toda certeza, né? Eles colocam na cabeça, eles resolvem na cabeça deles que esse ser mágico que eles criaram para resolver uma lacuna que eles não entendem, que esse ser nunca teve princípio. Pronto, acabou, tá resolvido o problema. É fácil, né? Ah, Deus criou tudo e pronto, ele nunca teve princípio, ele é um ser mágico, todo poderoso, está além das leis da física e está resolvido o problema. É assim que nós vamos resolver o problema, gente. Isso é uma enorme desonestidade intelectual. Isso aí é querer tampar o sol com a peneira, gente. Isso não explica nada, não. Isso não explica absolutamente nada. Então, o ser humano ele tem que descer dessa arrogância dele, né, e reconhecer a sua ignorância. A sua ignorância e a sua limitação cognitiva para entender essas questões da origem do universo, né, onde começou, a origem da vida. Né, porque, por enquanto, o que temos são teorias. Nós não sabemos de nada. Nós não damos conta de sair nem desse planetinho aqui que nós vivemos. Quanto mais saber de outros planetas, outros sistemas, outras galáxias, nós não sabemos de nada. Estamos presos aqui, como numa grande espaçonave, vagando pelo universo, sem saber para onde estamos indo, não temos controle nenhum da nossa direção, né? Estamos aí, vagando junto com o universo, né, preso nessa espaçonave que tem as condições para que nós possamos viver. Então, basicamente é isso. Agora, ficar especulando ser mágico para dar uma resposta que nós não entendemos, isso aí, meu amigo, você está cometendo uma enorme desonestidade intelectual. A nossa pequenez e a nossa fragilidade são grandemente expostas quando, por exemplo, acontece um fenômeno natural aqui no nosso planeta, como, por exemplo, um terremoto, um maremoto, uma erupção vulcânica. Você já observou? Por exemplo, alguns anos atrás aconteceu um tsunami, né? Houve um terremoto no fundo do oceano, lá no Oceano Índico, e provocou imensas ondas que varreram ali toda aquela região da Ásia ali, da Indonésia, né? Aquilo ali, morreu 300 mil pessoas assim, ó, de uma hora para outra. E as imagens, né, quando eles mostraram essas tragédias, mostram a nossa pequenez. Porque o ser humano ali, aqueles milhares de pessoas ali nas praias, ali naquelas regiões costeiras, pareciam formiguinhas. Sabe quando você pega um balde d'água assim, joga num formigueiro, que sai, mata? Morreram ali 300 mil pessoas assim como formigas. Quando acontece uma erupção vulcânica e as larvas vêm ali arrastando cidades inteiras, né? Aqueles furacões, terremotos. Quer dizer, gente, nós somos tão pequenos e insignificantes que esses desastres naturais nos ensinam o quão somos frágeis, o quão somos pequeninos, né, diante desses desastres naturais que constantemente acontecem aqui no nosso planeta. Um outro fator que ilustra bem a nossa pequenez é o nosso processo de envelhecimento. A nossa duração de vida, ela é assim, um sopro, uma fagulha ínfima diante do tempo, do universo, do planeta Terra, né? A nossa duração de vida não é nada, né? É um instante, é um piscar de olhos, se nós observarmos o tempo através do calendário cósmico, né? Que o universo existe há bilhões de anos, né?
O nosso planeta já começou a ser formado há 4 bilhões de anos. O universo há 13, né, segundo os cálculos dos cientistas. E nós estamos aqui há centenas de milhares de anos apenas, né? O Homo sapiens, com as qualidades próximas da que temos hoje, vagava pela Terra 200, 300 mil anos atrás, né? Quer dizer, isso não é nada. Isso é um piscar de olhos na corrente do tempo. E a duração da nossa vida é tão efêmera, tão curta, e o nosso processo de envelhecimento é tão cruel, que ao observarmos isso, nós vemos o quanto somos frágeis, pequenos e insignificantes. Quando você observa o processo de envelhecimento, você vê que o corpo humano, ele começa a entrar num processo, né, de envelhecimento cruel e lento. Todo ser humano, ele vai morrendo aos poucos. Por mais que as pessoas tentem retardar o envelhecimento, fazendo tratamentos, mas não há como escapar disso. Com o tempo, os nossos órgãos vão ficando mais fracos, a visão vai enfraquecendo, a audição, né? Nós vamos tendo mais dificuldade de nos locomover, né? Vamos tendo problemas de memória, tendo mais dificuldade de gravar as coisas. Então tudo isso vai acontecendo e as pessoas começam a ficar inquietas, começam a ficar assim incomodadas com essa brevidade e essa futilidade da vida, né? Porque a maioria das pessoas preza a vida, né? A maioria preza a vida e quer viver, né? E não se conforma com a morte, que é o fim abrupto da vida, né? Sem escape, que mais cedo ou mais tarde todos nós temos de nos confrontar. Então é desolador observar a decadência física do ser humano, observar as pessoas precisando de ajuda para fazer coisas que no passado elas faziam com facilidade. Tarefas que eram banais na juventude e que hoje a pessoa talvez precise de ajuda para fazer. Observar o corpo se definhar e a pessoa não pode fazer nada para interromper, né, esse cruel processo. Então, essa realidade, todo ser humano, ele tem que se confrontar com isso. Ele tem que se conscientizar disso. Que a vida do ser humano é um breve instante diante dos bilhões de anos do universo, né? Então nós precisamos parar com essa ideia egocêntrica de achar que nós somos o centro do universo, né? Que tudo gira em torno de nós, né? Que esse vasto cosmos foi criado em nossa função, né? Então, todo esse pensamento egoísta e egocêntrico do ser humano é que tem contribuído, né, para tantos problemas que nós enfrentamos hoje no mundo. Porque esse tipo de pensamento, né, egocêntrico, ele torna o ser humano cada vez mais arrogante, mais prepotente, né? E a nossa sociedade vai ficando cada vez mais individualista e possessiva. É fundamental que o ser humano entenda sua pequenez e tire do seu coração toda essa arrogância, toda essa prepotência que tanto mal tem causado à humanidade. É claro que nós precisamos de amor próprio, nós precisamos de autoestima, precisamos de um objetivo para essa nossa curta vida, essa passageira vida que temos, mas esses nunca devem ser baseados numa mentira, numa ilusão, né? E também nunca deve nos levar a pensar que nós somos melhores que os outros, que somos os donos da verdade, que a nossa religião, ou a nossa raça, ou a nossa etnia, ou a nossa posição social nos coloca num lugar melhor do que os outros, né? Você já observou que a grande maioria das atrocidades cometidas pelos seres humanos foram motivados por esses sentimentos que eu descrevi aqui? Sentimentos de arrogância, de prepotência, de achar que é o dono da verdade, que é melhor que o outro, né? Principalmente na questão religiosa.
Você já observou que grande parte das guerras, no fundo, são motivadas por questões religiosas? Por exemplo, a guerra dos judeus contra os palestinos islâmicos em Israel. Você vê que é um conflito que já dura, né, muitos anos. Eles estão lá naqueles conflitos, né, os judeus contra os palestinos islâmicos. E, no fundo, é um conflito que tem como base a religião, a luta religiosa, para saber quem tem a religião certa, né? Quem é o verdadeiro dono daquela terra. Porque os judeus falam que o Deus deles deu aquela terra para eles. Os palestinos islâmicos falam que não, que aquela terra, o Deus deles deu foi para eles. Entendeu? Uma guerra movida por ódio, por conflito religioso. Para saber quem tem o melhor amigo imaginário. Para saber qual foi o amigo imaginário que deu aquela terra para eles. Se foi o amigo imaginário judeu ou se foi o amigo imaginário islâmico. Outra guerra que nós podemos citar aqui é os católicos contra os protestantes na Irlanda, que há décadas, né, se engalfinharam em guerras lá, causando mortes, ataques terroristas. É uma coisa absurda, né? Podemos citar aqui os muçulmanos contra os hindus na Caxemira. Podemos citar aqui os croatas, que são cristãos católicos, contra os sérvios, que são cristãos ortodoxos. E ambos exterminando os bósnios, que são muçulmanos, lá na antiga Iugoslávia, a famosa Guerra dos Balcãs. Podemos citar aqui afegãos e iraquianos, xiitas, contra jihadistas sunitas no mundo árabe. Podemos citar católicos contra muçulmanos nas cruzadas. Podemos citar os tribunais da Santa Inquisição Católica. Podemos citar aqui, a lista é enorme. Mas eu acho que já deu para você perceber, né, que esse tipo de sentimento, esse tipo de conflito, essas disputas religiosas, étnicas, raciais, né, querendo, eu sou melhor, essa terra é minha, eu tenho o direito, eu sou especial, eu sou da religião correta, né, o verdadeiro Deus está comigo, o seu é falso. Tudo isso, né, tem causado, né, grande desgraça na humanidade. É o motivo, um dos mais fortes motivos para conflitos, para guerras, né, para verdadeiros genocídios. E as pessoas continuam insistindo nesse pensamento egocêntrico, egoísta. Então isso precisa acabar. A humanidade precisa dar o próximo passo da evolução, que é parar de achar que é o centro do universo, que tudo gira em torno dele, que a religião dele é a certa, que o Deus dele é o certo, que os outros estão errados, que os outros têm que se converter, ou senão que morram. Esse tipo de pensamento primitivo, tribal, que se encontra nas partes dos livros sagrados dessas religiões, como na Bíblia, no mundo cristão, como o Corão, no mundo islâmico, as pessoas precisam superar isso, passar essa época tribal, essa época bárbara, e ficar vivendo esses pensamentos até hoje, e ficar brigando por isso. Isso aí já era. Nós precisamos dar o próximo passo, superar tudo isso, e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos minúsculos seres humanos, que não passam de um grão de poeira no nosso planeta, no nosso cosmos, que a nossa vida é um sopro, né? Um sopro passageiro. Né? Então nós precisamos parar de achar que fomos criados por um Deus e que Ele é o correto e que Ele está nos olhando e que Ele está observando nossas ações e que se fizermos isso vamos agradá-lo e que se não fizermos vamos deixá-lo triste e que em breve Ele vai trazer um julgamento e que as pessoas que não estiverem, né, alinhadas com o Deus que eles acham que é o verdadeiro, que cada um fala que o seu é o verdadeiro, né, vai ser destruído. Quer dizer, isso é um pensamento mais arcaico, mais tribal, mais antigo e precisa ser superado. Mas infelizmente nós observamos a humanidade fica sempre voltando para isso. Às vezes a gente pensa que a gente
agora nós estamos começando a evoluir mais, estamos fazendo avanços, aí de repente vem aquele retrocesso, aí volta aquilo tudo de novo, aquele fanatismo religioso, aquele extremismo, radicalismo, né? Aquela teocracia religiosa começa a tomar conta da política novamente e começa tudo de novo, parece um ciclo, né? Nós precisamos quebrar isso, né? Precisamos deixar isso para trás. Bom, esse era o assunto que nós iríamos falar hoje, né? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então não esqueça de dar o joinha aí, estoura esse like aí para nós. Comente o que você achou, fale aí nos comentários, compartilhe com seus contatos, né? E se inscreva em nosso canal. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó, que fica do lado aqui? Ó, clica nele e se inscreva em nosso canal. E não só se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Porque sempre que a gente fizer um vídeo novo, você será avisado. E se você quiser adquirir o meu livro, né, você pode fazê-lo. Meu livro ele está disponível aí nos principais sites de venda online do Brasil. Por exemplo, a Amazon. O meu livro está lá. Pode bater lá, a Bíblia sob escrutínio. Lá está o meu livro, tanto físico como digital, né? No e-book. Aí você escolhe o formato de sua preferência, né? Você pode comprar o meu livro também diretamente no meu site, www.deushomens.com.br. E você pode comprar o livro diretamente comigo, através do WhatsApp. Você pode entrar em contato, eu vou deixar aqui na descrição os links da Amazon, do meu site e do WhatsApp. Você pode entrar diretamente em contato comigo e você faz o pagamento através de Pix, DOC, transferência, depósito. E eu vou enviar para você o livro. Aí você manda o endereço para mim e eu envio o livro pelo correio, né? Eu tenho feito muito assim, tenho enviado livros para o Brasil inteiro. E até é mais fácil diretamente comigo, se você desejar, por exemplo, o livro autografado, né? Pelo WhatsApp é mais fácil, né? Agora, se você preferir pela Amazon ou pelo meu site, né, no Magalu também tem, viu? Meu livro está disponível lá, você pode adquirir, viu? Nesse livro aqui você vai encontrar as principais contradições, incoerências, antagonismos, discrepâncias, mitos, lendas, né? Erros históricos, científicos encontrados na Bíblia. Valores de moral absurdos, desequilibrados. Está tudo aqui. Ok? Se você quiser assistir outros vídeos do nosso canal, dá uma navegada aí no nosso canal, né? O canal Deus e Homens já tem mais de 100 vídeos diferentes sobre diversos assuntos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma navegada aí. Eu vou deixar na descrição alguns links de alguns outros vídeos, mas dá uma olhada lá para você ver. São diversos assuntos, né? E sempre nessa área, né? Falando sobre a Bíblia, falando sobre assuntos religiosos e sempre levando à reflexão e ao questionamento. Bom, é isso. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.